Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui nesse dia para meditarmos numa passagem muito bonita, num pensamento que eu tenho certeza que vai transformar sua mente hoje, porque eu quero que cada um de vocês tenha um espírito de multiplicação. Sim, a palavra vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e eu vou ler só 3 versículos, que está aqui do 16 ao 18. Vejam só. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Coisa forte. Se vocês olharem todo esse capítulo em Tessalonicenses, vocês vão ver que Paulo, ele não está dando conselhos não aqui. Ele está dando comandos. Isso aqui é uma ordenança. Ele está dizendo, sejam alegres. Sejam gratos. Em tudo dai graças. Orem sem cessar. Perceba, ele vai dizer mais outras coisas. Vai dizer, amem uns aos outros. Não retribuam o mal com o mal. Olha, vocês não desprezem as profecias. Coloquem à prova e retenham o que é bom. São comandos. Ou seja, a alegria é uma decisão nossa, em Cristo Jesus. Orai sem cessar e ser grato. E esse espírito que eu queria que vocês que estão ouvindo essa mensagem tivessem nesse momento. Um espírito de gratidão e um espírito de alegria. Porque esse espírito é que vai multiplicar as bênçãos de Deus em sua vida. Vocês creem nisso? Amados, para exemplificar isso aqui, nada melhor do que aquela passagem que Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. Mas não estou falando da primeira vez, não. Eu estou falando da segunda multiplicação. Não sei se vocês perceberam que tem isso também. Vai dizer que ele multiplicou e ali estavam 4.000 pessoas, fora as crianças e fora as mulheres. Mas Jesus, ele estava ali sentado e trouxeram várias pessoas, coxos, mudos, doentes, não importa. E Jesus os tocava e curava todos. E nisso uma grande multidão, a palavra vai dizer, multidões se formaram. E Jesus, ele ficou com dó deles, porque estavam ali há muitos dias, 3 dias sem comer nada. E aí Jesus vira para os discípulos e diz, o que é que você tem aí? Então os discípulos disseram assim, nós temos 7 peixes, ou melhor, 7 pães e alguns peixinhos. E ali, gente, os discípulos vão olhar e vão dizer, não dá para nada. E Jesus, ele pega os pães, ele pega os peixes, ele levanta os céus e ele dá graças a Deus. E ele fala, dá uma ordem para os discípulos e diz, vá, distribua para as multidões. E eis que todos comeram, e não somente comeram, como se fartaram, e sobraram ainda 7 cestos cheios de pães e de peixes. E aí vai dizer que ali alimentou 4.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças. Ou seja, pelo menos umas 10.000 pessoas aproximadamente tinham ali. Mas sabe o que eu queria dizer para vocês? Anotem essa frase aí. Gravem essa frase na sua geladeira, na cabeceira da sua cama. Gravem na parede de sua casa. Siga essa frase para toda a sua vida. Preste atenção. Quem muito olha para o que não tem, não consegue perceber aquilo que já tem. Ei, quem olha muito para o que falta, não consegue perceber aquilo que já tem. Jesus viu aquela multidão e ele não chegou perguntando o que falta. Não, ele disse, o que vocês têm? E os discípulos chegaram ali com pães, 7 pães para ser exato, e alguns peixinhos. Vejam só. E ali, Jesus, ele não pegou e disse, mas falta muito, tem 10.000 pessoas, como pode? Não, é impossível isso aqui, não. Jesus, ele entendia o reino de Deus. Ele pegou aqueles poucos pães e peixinhos e deu graças. Ei, o que é que você está chamando de migalhas em sua vida, que você poderia estar dando graças e se multiplicando? Tem a unção de multiplicação sobre a sua casa, sobre a sua vida. Jesus Cristo mora dentro de vocês. Quando a gente parar de olhar o que falta e der graças pelo que tem, Deus
multiplicará em nossas vidas, mas a gente tem que ter esse entendimento. Sabe, a gente reclama de tudo. Muitas vezes quando você vai perguntar para alguém, ele diz assim, não, aqui na igreja está tudo bem. Ah, mas lá em casa, sabe, esse dinheiro não dá para nada, eu não tenho dinheiro para isso. Aí reclama muito do dinheiro. Olhe bem o que eu vou dizer aqui para você também, nessa palavra. A área que a gente reclama é a que a gente precisa ser evangelizado. Porque se a gente reclama tanto do dinheiro, é que a gente não entendeu ainda que quando a gente cuida do reino de Deus, Deus cuida disso tudo para a gente. A gente precisa descansar. Olha, aqui na igreja está tudo bem, mas meu casamento está horrível. Sabe, minha esposa só faz isso, meu marido só faz aquilo, e a falta de comunicação, ela não gosta mais de mim ou está me traindo. Sabe por que você reclama? Porque você não percebeu que o casamento não é sobre a outra pessoa nesse aspecto, é sobre você. Se você entender o reino de Deus, você traz a responsabilidade para si e você agradece a Deus por aquilo que você tem e ali as bênçãos serão multiplicadas em sua vida. Você precisa ser evangelizado nessa área. Evangelizando por quem, pastor? Principalmente por você mesmo. Sabe quando Paulo diz na ceia, cada um avalie-se a si próprio. Eu quero que a gente tenha esse espírito de gratidão, esse espírito de alegria e a gente dê graças a Deus pelas coisas que a gente tem e ali Ele multiplicará. Perceba eu trazendo para o dia de hoje. Por quê? Porque se a gente não entende que todos esses milagres podem ocorrer hoje na sua vida, a gente não crê em Jesus Cristo, a gente não crê na Bíblia, a gente não crê no poder de Deus. Então, a gente reclama tanto, olha, mas falta dinheiro para isso, mas falta para aquilo. Você tem R$2 na mão. Esses R$2 podem representar esses poucos pães e peixes. Levante para o alto e agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque colocou R$2 em minha vida. E ali, gente, haverá uma multiplicação na sua casa. Eu não quero trazer um evangelho maldito da prosperidade. Eu quero trazer o evangelho de fé aqui nesse momento. Porque Jesus disse que aquele que cuida do reino dele receberá 100 vezes mais nesse mundo em bens materiais. E no vindouro, a vida eterna. Por que a gente não vive isso? Porque a gente reclama demais e a gente não é grato. E na gratidão a gente vai viver o propósito de Deus. Não estou dizendo que você vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa no propósito de Deus em sua vida. Perceba que tinha uma viúva com Eliseu. E ali ela devia muito. Os credores estavam em cima dela. E os credores queriam levar o filho dela, gente. Por quê? Porque ela devia muito dinheiro. Elias, ele chega ali, ou melhor, Eliseu, ele vai chegar lá naquela casa e ele não pergunta, e aí, o que é que falta aí? Não é assim que a gente pergunta o que é que está faltando. Não, ele entendia tanto o reino de Deus que quando ele estava cercado por inimigos, os servos dele ficavam tremendo. Eliseu, você não liga? Ele diz assim, olha, Senhor, abre os olhos dele. E quando o Senhor abre os olhos deles, eles veem carruagens, milhares e milhares de anjos a favor. Porque ele entendia o que é reino de Deus. Ele entendia o que é ser grato e dependente de Deus. Então ele não chegou naquela casa perguntando. O que é que ele perguntou? Ele perguntou para ela, o que você tem aí na sua casa? Senhora, o que a senhora tem dentro de sua casa? Ah, eu tenho um pouquinho de azeite, então use isso. Vai lá, pega as vasilhas. Pega as vasilhas que puderem. E não faltou azeite na botija. É isso que eu quero dizer para vocês, gente. Quando a gente dá graças pelo que tem, Deus chega com o que não tem nas nossas vidas, e isso é bíblico. Deus, em forma de Jesus Cristo, que fala o anjo do Senhor e mais 2 anjos apareceram para Abraão. Ele estava na porta da casa ali e Sara dentro, porque estava com problemas ali com Sara, devido porque ele se deitou com Agar. Então, nesse momento ali, os 3 anjos chegam a ele e Abraão não quis saber mais de nada. Ele pega do melhor para oferecer, ele mata o melhor novilho, ele pega muitas farinhas, objetos caros e diz assim, eu quero fornecer tudo para ti. Ele ofertou tudo para Deus, mas a única coisa que ele não tinha para ofertar, Deus multiplicou na vida dele, o herdeiro. Deus falou assim, o anjo do Senhor disse para ele, daqui a 1 ano, anote, eu voltarei. E sua esposa Sara dará à luz a um filho. Abraão ofertou tudo o que tinha. Ele foi grato pelo que tinha, ofertando a Deus. E Deus entrou com aquilo que ele não tinha. Isso aqui é forte, isso aqui é lindo e a gente precisa compreender isso
se a gente quiser viver o reino de Deus aqui na terra, meus amados. Sabe? Tinha duas pessoas que agiram de forma diferente. Um estava ali no tanque de Siloé, aleijado, há 40 anos ali, e a palavra diz que eles criam numa superstição de quando a água mexia, ali havia anjos, então o primeiro a tocar na água seria curado. Vê se Deus ia fazer algo tão perverso assim, né? E aí Jesus Cristo entra naquele local e ele vai fazer uma pergunta simples. Ele diz: você crê que eu posso te curar? Você quer ser curado? E aí ele, em vez de dizer sim, eu quero, Senhor, usa minhas pernas que eu já tenho e cura elas para andar. Não foi isso que ele falou. Ele diz assim: como se ninguém me leva naquela água? E Jesus Cristo deve ter pensado: não foi isso que eu te perguntei? Queres ser curado? Mas como, Senhor? E ele temava nesse ponto, até que Jesus o fez compreender e o curou. Mas, num outro momento, Bartimeu, o filho de Timeu, ele era cego e pedia esmolas. Quando ele viu Jesus, ele foi até Jesus. E aí, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu faça? E ele simplesmente respondeu: olha, olhos eu já tenho, eu só não enxergo. Então vem e me cura, eu quero ver. Ele não perguntou nada. Ele confiou que Jesus podia usar aquilo que ele já tinha para fazer ele enxergar. E ele foi imediatamente curado e enxergou, e Jesus ainda deu uma lição em todos que estavam ali, porque muitos que viam eram cegos, e quem era cego era o único que estava vendo. Amados, tem uma unção de multiplicação em sua vida, e eu profetizo em sua vida que seja grato, seja alegre, e você verá se multiplicar. A gente tem que parar de reclamar de tudo na vida. Não reclame não, isso só atrasa a sua vida. Eu aprendi a ser grato em todas as coisas. Não deixe de orar toda vez que colocar um alimento na boca. Você sabe a luta no mundo espiritual para aquele alimento chegar na sua boca. Olha, o mesmo Mefibosete. Vocês conhecem a história de Mefibosete? Mefibosete era neto de Saul, que era rei de Israel antes de Davi. E quando Davi ele herdou o trono ali, depois que Saul morreu, ele falou assim: olha, eu queria honrar Saul, não tem mais ninguém da família dele vivo. E disseram: tem um tal de Mefibosete lá, mas é aleijado e tal. E Davi: manda vir aqui. E Mefibosete chegou lá se sentindo e tremendo. E quando Davi disse: não, eu quero te dar isso, eu te restaurarei as terras que era do seu avô, isso e aquilo, eu vou te honrar. Ele disse: quem sou eu senão um cão miserável? Não. Aí Davi disse: não, você não sabe quem você é. Você é herdeiro do rei, e herdeiro do rei senta na mesa do rei. Olha, mude sua visão a partir de hoje. Eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui estão machucados com a vida, estão desesperançosos, estão aleijados espiritualmente e não conseguem nem mais andar. Mas o rei está dizendo: se você olhar, você foi feito co-herdeiro junto com Jesus Cristo. E co-herdeiro senta na mesa do rei e é grato. Mude tua atitude a partir de hoje. Comece a ser grato, que até a sua oração vai mudar. A gente vai deixar de ser pedinte, sabe? Senhor, me dê isso, me dê aquilo, cura minha doença, cura isso, faz aquilo. Às vezes não é pecado, às vezes a gente pede, mas nossa oração principal vai mudar. E a gente vai dizer só: graças te dou por esses poucos pães e esses poucos peixes, que pode representar outra coisa em sua vida. E ali você vai ver Deus multiplicar isso que você entregou a Ele com gratidão. Você recebe essa palavra? Mude seu coração. Gratidão. Isso muda o mundo, muda a sua casa, muda a sua vida. E em vez de reclamar, seja grato. Shalom, Deus abençoe vocês. Até a próxima palavra, se Deus quiser.